Vamos, Tanisa. Bom dia, Não. Tanisa. Tá com cara de que acordou agora. Bom dia, Tanisa. Sim, Bom hoje é dia. feriado, gente. Eu tinha me esquecido que a gente tinha combinado de fazer. Professor, tem uma coisa para te contar. Que Antes de hoje é aula começar, feriado. eu vou dividir com o grupo uma narrativa oral de matriz iorubá, me relatada por um Ogan Alabê de Queto, em 2018. Contam os mais velhos que Oxum, a grande princesa do mar, possuía uma corte de ondinas, cuja função era a manutenção do império das águas oceânicas. As ondinas estavam aos cuidados de Iemanjá, irmã mais velha de Oxum, e executora direta das ordens de Olocum, a grande mãe do oceano. De todas as súditas de Oxum, existia uma a que a princesa mais admirava. Dedicava a sua atenção e cuidados. Era a ingenuidade do mel, ou Oxum Maleudô, como denominar a princesa das águas. Nascida da mistura entre o mel produzido por formigas e raras algas doces do fundo do mar, Maleudô, a Oxum mais nova, era assim, desatenta, ingênua, manhosa e extremamente curiosa. Ela costumava se distrair com facilidade e vivia deixando seus afazeres pela metade, à procura de resposta para o que despertava a sua curiosidade. A grande princesa Oxum, sua criadora, sempre a aconselhava, dizendo: Maleudô, sua doçura e elegância não combinam com a enorme curiosidade. Tome cuidado. Não descubra o que não podes dominar, pois isso lhe custará um alto preço. Mas Maleudô pouco se importava e continuava a querer descobrir os porquês das coisas. As ondinas, lideradas por Oxum, tinham muitos afazeres. Cuidavam para que as estrelas do mar nascessem com 5 pontas, mantinham os corais sempre limpos, zelavam das serpentes marinhas, das ostras e suas pérolas, dos crustáceos. Igualmente eram responsáveis por desenhar as múltiplas listras, círculos e bolhas nas mais diversas variedades de espécies de peixes oceânicos, a cuidar dos filhotes desamparados, além de cultivar algas marinhas, sal, entre outras iguarias que trocavam com o reino da terra. A vida no reino das águas parecia equilibrada. Porém, um desentendimento entre os reinos modificou toda a rotina oceânica. Houve uma grande briga que resultou na separação da vida marinha. Destituída de seu lugar ao mar, uma parte do reino foi deslocado para o centro das matas. Junto com ela foi a princesa Oxum e parte de sua corte de Ondina. Maliudô e as demais sereias ficaram no reino das águas salgadas, sempre triste e com muita saudade da princesa mãe Oxum. Punham-se a cantar seus sentimentos nas pedras que se sobrepunham ao mar. Voz levada pelas correntes de ar e que chegavam aos ouvidos de Oxum, que ouvia e respondia com seu canto de sereia, mantendo assim a comunicação entre as filhas das águas. Certo dia, Maleudô e outras ondinas foram designadas por Iemanjá a polir o coral mais alto do reino. As pontas deles pairavam sobre a superfície das águas, onde nenhuma ondina queria polir por conta da mágoa que nutriam pelo povo da terra. Maleodô, como boa curiosa, candidatou-se à tarefa. Pegou um pouco de espuma do mar, algumas pedras grossas de sal, algas e nadou em direção ao cume do coral. Ele era realmente alto e, para poli-lo, Maleodô precisava expor um pouco de seu corpo ao sol. Colocou assim parte de sua cabeça para fora das águas, tentando realizar a tarefa. Porém, o movimento da maré a fez ouvir, de longe, uma cantoria desarmoniosa em voz de homem. Curiosa, ela ergueu um pouco mais a cabeça, avistando o reino da terra. O que vira era confuso, mal dava para compreender. Então, nadou um pouco até próximo à encosta para ver melhor o lugar e seus habitantes. O reino da terra lhe parecia barulhento, movimentado e com muitos seres diferentes. A visão lhe encantou, atiçando ainda mais a sua curiosidade. Por vários dias, Maleudô se dirigiu àquele lugar com o pretexto de terminar a tarefa que não cumprira. Assim ela ficou ali próximo ao reino da terra, por horas a fio, perdida
na admiração da novidade. A curiosidade era tamanha que Maleodor cogitou a possibilidade de visitar o reino da terra. Nadou assim de volta para o fundo e, como quem não quer nada, perguntou para Iemanjá: Iatemi, por que as ondinas não podem ir ao reino da terra? E Iemanjá respondeu: porque os homens são cruéis, prepotentes e insensíveis. Eles são traiçoeiros com o desconhecido. Não se deve confiar em um ser que destrói o que precisa. E Maleodor continuou assuntando: o que a senhora acha que o homem da terra faria se visse uma de nós, ondinas? Iemanjá então disse: mataria, no mínimo, ou prenderia para obter tudo o que pudesse. Maleodor, não se engane. Seres humanos são traiçoeiros, vis, interesseiros. Trazem nos lábios o doce encanto do amor e no coração a raiva e o domínio. Mas a nova Oxum não se contentara com as respostas de sua irmã mais velha e, contrariando tudo o que ouvira, resolveu traçar um plano para visitar o reino da terra. Consultou o oráculo sagrado, como faz toda sacerdotisa obediente aos preceitos de sua fé. E este lhe disse que uma visita despretensiosa poderia até ser feita, mas que Maleodor tomasse cuidado, pois poderia se perder em seu encanto. Aconselhou assim que, para não se desvirtuar, Maleodor fizesse uma roupa com grande parte de sal marinho recolhido do fundo, o qual deveria secar sobre seu corpo na grande pedra do meio, à luz da lua nova. E assim fez Maleodor. Catando todos os materiais que o oráculo pediu, pôs-se a secar em seu corpo no alto da pedra do meio, à luz da lua nova. Tanto esperou a ondina, que adormeceu, embalada pelo som das ondas. Ao acordar, percebeu que em seu corpo havia um lindo vestido em tons dourados, branco e verde-mar, formado a partir das escamas de sal. Maleodor nadou então até o reino da terra. No primeiro dia, tudo queria ver, a tudo queria ouvir e tudo queria saber. Andou pelo centro da cidade, avistou grandes casas, belos palácios, lugares movimentados, sentiu fragrâncias doces, cítricas e até apimentadas. Entrou em contato com pessoas falastronas e risonhas, que ficavam lhe observando e admirando sua beleza. O dia passou depressa, e a curiosa ondina sequer teve tempo de conversar com alguns moradores locais. Daí pensou: amanhã eu retorno. O reino da terra é grande e não dá para conhecê-lo em um só dia. Por vários dias, a curiosa ondina se pôs a visitar o reino da terra. Entre idas e vindas, conheceu uma jovem mulher, menina de família pobre e numerosa, que já havia sido rica, mas seu pai se meteu em comércio desonesto e perdeu tudo. Maleodor se compadeceu da história da menina, que, junto com sua mãe e irmã, faziam tudo para agradar a amiga. A essa altura dos fatos, a mais nova Oxum já sabia do valor das pérolas e pedras de safira, rubi, topázio produzidas no mar. Maleodor estava enamorada pelo irmão mais velho da amiga, devido a inúmeras investidas e galanteios do rapaz. Mantinha, porém, seu segredo guardado. Nada disse a respeito de ser uma ondina, filha da grande mãe do mar. Embora a amiga muito insistisse, questionando sobre a família de Maleodor, suas posses e riquezas, no adorno de suas vestes, que a cada dia tomava cor e forma diferenciada, sem falar nas pedras preciosas nela incrustada. Mas Maleodor apenas dizia ser ser filha única de um proprietário de terras. Resguardava assim seu segredo, com medo de ser mal interpretada. A ingenuidade da curiosa ondina era tamanha que ela sequer pensava nos perigos que corria. O dia chegou ao fim e Maleodor, a pretexto de retornar para casa, direcionou-se à encosta pedregosa que dava ao mar, lançou-se do alto do despenhadeiro e, blum! Num rápido mergulho, lá estava ela na segurança do reino das águas. Compadecida com o sofrimento da amiga, Maleodor resolveu ajudá-la. Catou do fundo umas pedras preciosas que levou consigo e presenteou a amiga. Seu irmão, enamorado por Maleodor, começou a desconfiar da riqueza daquela e de sua condição de moça do mar. Marinheiro experiente, muito ouvira sobre ondinas a visitar às escondidas o reino da terra. Ele sabia que uma ondina não pode ficar muito tempo longe das águas, e para confirmar sua suspeita, preparou um licor de morango e nele adicionou uma mistura sonífera.
Maleudor ficou encantada com a gentileza e bebeu o licor sem desconfiar. Caiu em profundo sono, o qual durou por 3 dias. Longe do mar, o encanto da roupa de escamas de sal, cravejada de pedras, que recobria o corpo de Maleudor, foi se desfazendo, desfazendo até sumir. Sua pele de ondina, macia e lustrosa, ressecou com o calor, e o suor que transpirava evaporava o resto do sal que lhe cobria a tez. Ao acordar, a curiosa ondina se sentiu fraca e estranha. Logo notou que usava roupas modestas e que seu vestido de sal havia sido desfeito. Foi então obrigada a revelar ao namorado a sua condição de Ondina. Ele a tudo ouvia, dentro de si guardava a dúvida de uma conversa que há anos manteve com seu pai, de que o homem que casa com uma Ondina será eternamente rico. Pensando nisso, inadvertidamente o rapaz desfaleceu a Ondina, retirou suas roupas e a possuiu com volúpia e violência. Aguardou calmamente que Maleodor acordasse e contou-lhe: você é minha agora, não poderá ser de mais ninguém. Por que fizestes isso? Questionou Ondina. Para que fosses apenas minha, disse o rapaz. Os dias passaram e a Ondina não pôde retornar ao mar. Seu coração estava muito triste, sentia a falta de sua irmã Iemanjá, mãe de Olocum, de sua mãe Olocum e de sua mãe Oxum. Sua curiosidade levaram-lhe a pagar alto preço conforme foi advertida. O tempo passou, a riqueza que Maleodor trouxe acabou, e o rapaz então pediu para que ela buscasse mais. Ainda que chegasse ao mar, naquelas águas não pôde mais entrar. Teceu seu canto de tristeza, e sua irmã Iemanjá veio em seu auxílio. Maleodor a tudo contou, e sua irmã, ainda que compadecida, lhe disse: muito lhe avisei, irmã, não podes retornar. Não por ter infligido alguns interditos, mas porque perdestes o sal, que era a garantia de sua estadia em nosso reino. Mas nem tudo está perdido. Procure sua criadora, Oxum. Ela saberá o que fazer. Antes, porém, tome essas pedras preciosas. Com elas garantirá seu sustento. Maleodor retornou, entregou as joias ao esposo, manteve-se em silêncio. Mas quando o tesouro acabou, o marido a fez ir buscar mais. Ela disse-lhe que só podia pegá-lo agora no meio da mata, onde estava o reino da princesa Mãe Oxum. Movido pela ganância, o marido levou Maleodor até o centro da mata, onde estabelecera-se o reino das águas doces. Ela mergulhou, recebeu acalanto no colo do Oxum. Nunca mais retornou à superfície. Mas, passado algum tempo, a saudade do mar a moveu e fez transbordar em água corrente e escorrer por entre a mata em direção ao grande oceano. Lá, no encontro entre as águas doces e salgadas, se pôs a cantar a tristeza, a pobre ingenuidade do mel, traída por sua curiosidade. Nunca mais a jovem Oxum quis saber dos humanos, e no reino das águas estabeleceu-se um interdito, respeitado por todas as ondinas. Nenhum homem pode adentrar naquele lugar na condição de encarnado. Fim. Nos pegou de surpresa com a contação de histórias. Não sabia que tinha essa veia da contadora, né? Professor, você não lembra da minha entrevista, não? Sim, eu lembro, mas assim não tinha visto, né? Enfim. Mas assim, bem bacana. Só que eu te confesso que eu sempre tenho a vontade de ler junto, assim, para poder acompanhar, né? Tá. Mas isso é uma narrativa oral, professor. Sim, eu sei. Gostou, Ivan? Já pensou essa voz de Maleodor doce aos teus ouvidos? Então, Alisson, o que tu achas? Monize, a minha filha está aqui, ela estava escutando, ela adorou. Aí disse que queria ver ela queria ver o livrinho também. Eu quero saber porque eu quero saber. O livrinho, queria ler também. Eu quero saber por que essa contação é tão sensual. É isso que eu queria saber. É porque... foi sensual? Foi? Eu não me percebi sendo sensual, gente. Eu tentei dar ênfase na leitura, porque isso faz parte da minha dissertação de mestrado, Tanísia. Não é livrinho. Eu quero saber se mais alguém concorda comigo que foi sensual até um certo ponto. Eu foi também sensual? Achei, não era muito para criança, né? Mas assim... vou pedir desculpas que de vez em quando eu vou fechar a câmera, porque eu não estou enxergando ninguém.
E aí vou botar os óculos, só que são muito feios. Assim como... Não, você não tem Mas achou noção. sensual. Dói tanto aqui que eu tive que botar uma espuma. E aí fica ridículo, Assim como eu achei uns pedaços do processo muito sensuais também. Só já... Qual pedaço? Tá, mas vamos chegar lá. Discussão. Qual pedaço do processo Obrigado pela sensual? mediação, Ivan. Muito obrigado pela leitura, Monize. E eu botei no... eu vou entrar direto assim, né? Botei no WhatsApp, né? Estava sempre revisando o encontro agora e os próximos. Então, a gente tem aula hoje sobre o processo, que eu não tenho a mínima pretensão de esgotar. A gente vai tocar em algumas das questões, que é um universo, né? Na próxima semana, dia 28, a gente vai pegar aquele volume, que é um volume de contos que ele publicou em vida, e uma das razões é que dentro dele está o Diante da Lei, né? A gente podia ter invertido, começado por ele, depois do processo, que é esse que é o Médico Rural, né? São pequenos contos, né? Que tem pequenas narrativas, ou pequenas prosas. E aí, no dia 5 de maio, vem aquele que é o Artista da Fome. Isso aqui é uma edição antiga. Eu tinha uma edição nova, mas eu não sei onde ela foi parar, né? Assim, das edições mais antigas, né? Por exemplo, só vou dar um exemplo agora curioso. Eu tenho essa aqui do processo, né? E aí eu fui abrir o PDF do livro, né? Para as coisas de copiar e colar a citação. E aí eu reparei que o Modesto Caroni revisou. Então, por exemplo, a frase mais famosa do livro, que é aquela frase de abertura, ele mudou a ordem, né, da primeira para a segunda edição. Assim, ele colocou numa ordem direta, né? Alguém havia certamente caluniado. E na primeira edição estava certamente alguém. E assim em outros momentos também. Claro que eu não fiz uma análise passo a passo, né? Cabia. Mas todo caso era só para marcar os encontros, né? Então a gente tem 21, 28 e 5. A gente vai ter 3 semanas em sequência, uma de intervalo, e aí entra o Machado, né? Essa semana de intervalo, que é o dia 12, a gente pode fazer aquela combinação de conversa, né, sobre trabalho. Assim, a gente tem um dia que se vocês toparem, se vocês quiserem, né, a gente pode já deixar agendado o dia 12, que é um dia em que eu só abro a sala sem marcar texto, aula, e a gente só para conversar, quem tiver interesse está convidado para conversar sobre o seu trabalho, sobre os seus trabalhos. Tá? Daí é só um bate-papo mesmo. E aí só depois eu atualizo aqui o calendário que eu fiz aqui, né? Que fica dia 12, né? Pode ser? Pode, mas é assim, é para cada pessoa ou todo mundo entra e fala sobre os seus trabalhos? Entra, fala e vai saindo. Não, eu vou abrir assim, faço aquele horário, né, das 2 às 4h30, das 2 às 4, e aí a gente vai conversando. E eventualmente, assim, às vezes a interação 2, nem todo mundo pode, porque como não é um dia agendado, né, nem todo mundo pode comparecer. Mas às vezes, assim, 2 ou 3 têm afinidade de interesse, né? Até pode combinar 2, 3 de entrarem juntos. A gente pode fazer uma escala, se for o caso, a gente tem o WhatsApp, a gente pode fazer uma escala de encontro, como acharem melhor, né? Em todo caso, é um horário assim como se abrisse o gabinete, né? O horário o encontro de orientação são os horários aqueles que o gabinete ficava aberto, que a gente não tem mais, né? Pelo menos por enquanto, né? Depois vai voltar. Mas, e o trabalho final, podemos falar um pouquinho, Lucas? Assim, normalmente eu deixo aberto como um ensaio, né? Um ensaio que vocês fazem, sempre uma referência em termos apenas de forma, tomar como modelo algum periódico que vocês têm interesse, né, de enviar, né, fazer um artigo já como se fosse para a publicação mesmo,
né? Considerando quem é doutorado vai ter que submeter um artigo para a primeira avaliação, né? Vocês lembram disso? E então pode até ser esse artigo, pode só em termos de forma. Em termos de conteúdo, que eu acho que é o teor da tua pergunta mesmo, eu vou dar assim, quer dizer, só um pouquinho, quanto à forma, né? Ensaio a gente combinou e a própria Denise, né, que há pouco falava, está interessada de fazer, a gente comentando outra vez, falando dos interesses do Brecht e do Benjamin, né, pela experimentação por rádio, de até fazer a gravação de um programa, né, roteiro e gravação. E aí isso eu tenho, só havia esquecido disso, desculpa, Denise. Mas isso é uma Necessariamente tem que ser um ensaio? alternativa... Que? Perdão? Necessariamente tem que ser um ensaio? É isso que eu estava comentando agora a partir da Denise, que é a substituição, não ser o ensaio, ter esse formato, né, o fazer a experimentação da linguagem como faziam, né, o Benjamin e o Brecht, né, em especial, né. E quanto à temática, aí eu vou dar assim, o primeiro um pressuposto, se possível, fazer com que o trabalho de vocês dialogue com seu projeto de tese ou de dissertação, né? Claro, nem sempre é possível, nem sempre dá, então daí a pessoa vai focar no Benjamin, no Brecht, ou né, Benjamin Brecht, ou Benjamin Kafka, ou, e aí depois eu vou dar a terceira alternativa. Então, assim, esse ou vou deixar a reticência que eu dou a alternativa depois. Então, assim, o primeiro movimento é tentar fazer isso. É um pressuposto, ser possível. Nem sempre é possível e às vezes nem mesmo é interessante. Às vezes é bom a pessoa se deslocar um pouco do seu objeto de tese e fazer um trabalho sobre outro, ampliar interesses, fazer diálogo com outra temática, outra questão. Então, isso é um aspecto. Quanto especificamente, a gente tem um diálogo entre 3 autores que são pesadíssimos em termos de referência, né? Para cada um deles, assim, seriam inúmeros temas, mas a gente tem um ponto em comum que converge para o diálogo, que é especificamente a temática do gesto, né? A gente está se aproximando, se apropriando a partir de cada momento. Então, a partir disso, vocês podem propor uma leitura de um conto, uma cena do Kafka, uma peça, um trecho, né, do Brecht. Pode ser, inclusive, a gente comentou quando eu acho que, se não me engano, foi da Mãe Coragem, que é a construção da personagem, que era a Beth, que agora já não me lembro o sobrenome, Coelho. Obrigado, Ivan. Obrigado, Ivan. E a questão da construção da personagem, enfim. Então, dá para fazer um por um caminho por outro. Dá para fazer uma reflexão conceitual também, né? Então, assim, eu estou abrindo as perspectivas que a cadeira tem. E a terceira possibilidade, que eu botei aqui ou reticências, que é o nosso ponto de chegada, não no sentido assim de que é um alvo que a gente tinha lá do horizonte, mas é um diálogo que eu tenho bastante interesse de fazer, que é de trazer, e hoje eu acho que vai ficando um pouco mais nítido quando a gente debater o romance, espero eu, pelo menos, trazer um diálogo dessa leitura do gesto para pensar o Machado, o conto do Machado. E aí, claro, vou usar uma expressão do Adorno, tem que fazer uma mediação, quer dizer, eu não vou encontrar no Machado um Brecht, não vou encontrar no Machado um Kafka, não é isso. Seria uma forçação de barra tremenda, né? Pegar uma categoria, um código de gestos que o Benjamin encontrou no Kafka e trazer e aplicar sobre o Machado. Não é isso. Então, seria tentar traduzir esse debate sobre o gesto, ver como é uma questão, né, da interação social, e aí tem uma produção de sentido, né, através da dimensão social, mais visivelmente. Isso no, né, gestos, enfim, dentro do Brecht.
E no Kafka a gente vai ver que isso escapa, isso já é um pouco de outra hora. Então, dá para trazer e aí a gente pode negociar. E essa seria uma dos espaços possíveis de diálogo com o trabalho de vocês, que é trazer o trabalho de vocês, esse esforço de mediação dessa reflexão sobre o gesto, né, sobre o objeto de dissertação tese de vocês. Mas, assim, o que eu sugiro, né, e é uma sugestão que a gente pode trazer, é de fazer um esboço, né, que seja um parágrafo, 3 tópicos, um esquema, pode uma página já escrita. E aí, nesse dia, que é o dia 12, né, a gente vai estar sentado, obviamente. A pessoa pode estar caminhando pela sala, se quiser, mas enfim, mas sentado, em princípio, a gente daí conversa sobre a proposta, né? Daí a gente tem aquele momento de interação. Se não for tempo suficiente para todo mundo conversar, a gente combina um outro encontro, né? Sem dúvida nenhuma. Tá? É isso. Não sei se é suficiente a resposta, Lucas, ou tu quer mais alguma coisa específica? Antônio, assim, Diga aí, eu gosto muito de uma expressão que tu usou da produtividade da leitura, e foi uma coisa que me interessou muito durante a leitura do processo, foi exatamente isso, que conforme eu fui lendo o livro, eu fui pensando coisas diferentes e tomando caminhos diferentes. Então, foi uma leitura muito produtiva, no sentido de que eu comecei pensando uma coisa e acabei pensando outra. Então, eu pensei no meu trabalho, por exemplo, na escrita, acompanhar esse movimento de leitura, dentro do ensaio, do que eu fui pensando conforme eu lia. Eu não sobre o processo. Sobre o processo, isso. Bem bom, muito bom. Porque legal. O processo, sim, e o que, assim, sim. Não, é porque tu já realmente... faz um esboço de anotação para a gente ter conversa no dia 12. Porque realmente, ou, se tu quiser, olha, eu adorei o livro, assim, me deixou maluco, eu amei o livro, amei. Sabe que eu tinha relido antes da disciplina, quando estava montando. Mas é aquela releitura, assim, né? Sentado, às vezes estava sem lápis, não estava. Agora eu li aquela coisa sentado com lápis, marcação, né? Fiz um objeto de trabalho. E é impressionante, né? É impressionante a força. E eu acho também nesse espírito que a gente está na disciplina, eu fiquei muito impressionado. Confesso que acho que a gente não está vivendo o melhor momento do mundo para ler esse livro, né? Assim, por mais que o Brecht nos alerte que não é para ter empatia com o texto, ter o cuidado do distanciamento, às vezes é difícil, né? Às vezes é complicado. Mas essa tua ideia de fazer esse processo de leitura, eu acho muito adequado, até pelo espírito do livro, né? A gente vai agora eu não vou realmente, assim, eu não tenho a pretensão de esgotar, tem as primeiras páginas que são só sobre o Benjamin, mas assim, sobre o processo entre anotações, fragmentos de carta do Benjamin, e daquele que ele cita, né, o Kraft, né, trechos do romance, comentadores, já tem 32 páginas de anotação. Então eu não quero nem de perto, tentar aproximar. Eu fiz um esquema, um roteiro para a gente entrar aqui. E eu vou aproveitar, eu não vou começar pelo que eu tinha programado, eu vou inverter a ordem para fazer uma ponte com o que o Ivan havia colocado agora. Deixa eu só falar mais uma coisa. Por favor. E eu também fiquei com muita vontade de escrever sobre isso por causa do apêndice. Porque o apêndice, ele confirma muito do que eu tinha pensado e também destrói muito do que eu tinha pensado. Então, essas duas coisas ocorrem no apêndice. Enfim, eu tinha uma edição que não tinha apêndice. Então, eu tinha lido até aquele pedaço sem as informações adicionais. O capítulo 10, que é o fim. Com aquele fim bem, enfim... grotesco, né? Não. Eu achei muito dramático aquilo, muito... Enfim, mas claro, a pessoa já se vê lá na pedreira, né, lendo.
Mas, mas o apêndice me incomodou muito. Desculpa te cortar. Não, não tem problema nenhum. Eu acho que a gente deixa conversando. É que o ponto de partida realmente é esse que está colocando. Já na edição, né, e na tradução aqui, mas são assim, eu encontrei vários comentadores, são um pressuposto, alguns elidem isso. A gente não tem um romance acabado, a gente tem um fragmento, né, que é o que diz o Carone, um dos maiores romances deste século ficou sendo um fragmento, né? E curiosamente ele é publicado, aí tem todo o comentário da edição crítica. A edição, uma das edições francesas adota uma outra distribuição de capítulos. Uma edição portuguesa que eu consultei, ela retira o capítulo 4 do lugar, né, que é o da senhorita Margot, né, e desloca, né, para adiante. A amiga da senhorita, que aí eu vou pedir desculpas, né, o pessoal do alemão, que é as pronúncias, a pronúncia, né, dos termos. Birchner, aquele capítulo é deslocado, ele sai dali. Então, a gente tem o capítulo do advogado, perdão, capítulo 8, né, quando tem a demissão do advogado. A gente não sabe se ele foi demitido, assim, o Kafka criou um capítulo em que dava andamento para o K, que destituiu o advogado, mas ele vinha uma cena para tentar reinstituí-lo, né? Que era a encenação aquela do advogado. Tem várias encenações ao longo do romance. A encenação do advogado com o comerciante Bloch, humilhando o comerciante Bloch. E aí o capítulo fica acabado. Acabado. Assim, então a gente não tem um desfecho ali. E o capítulo seguinte, que daí já é o capítulo 8, o capítulo 9, né? Já é o na catedral, que ele conversa por telefone com a Leni, que diz que ele está sendo acossado quando ele é convidado para a catedral, mas não recupera se o advogado foi destituído ou não, né? E aí o capítulo final, que o Ivan já comentou agora, que é aquela cena, né, que vem aqueles dois executores, né? Vem os algozes, né, que parecem personagens, atores de teatro. E, em todo caso, tem uma... Assim, se a gente olha o livro, capítulo 1º, 2º, no formato como ele está para nós na tradução e grande parte das edições, dá uma impressão de acabamento. Mas a gente vai percebendo o inacabamento dele, às vezes até pela variação de tamanho. O capítulo da amiga da senhorita Birchner tem interesse, mas ele realmente parece que escapa do conjunto. Assim, quando eu vi a edição que desloca, por uma questão de cronologia, e tem umas variações de cronologia em função do clima, etc., a gente vê que um dos grandes romances de impacto do século XX é um fragmento. E isso diz muito dele. Diz muito do processo, né? Assim, um processo inacabado. É uma execução, né? Fazendo o duplo sentido da palavra execução, que ao final é bem sucedida, né? Ele é executado ao final. E, no entanto, ele está inacabado. E aí, por isso assim que o comentário, né, do Ivan do processo de leitura, eu inverti para trazer isso com abertura, porque isso a gente vai ver que isso é um dos pontos cruciais para pensar o romance, e dá para entender bastante melhor, principalmente a carta e a conversa entre o Scholem e o Benjamin, né, quando o Benjamin fica indignadíssimo com o comportamento do Max Brod em relação ao Kafka na biografia. Né? É muito raro na correspondência ver o Benjamin tão indignado. E faz muito sentido. Né? E um dos termos que o Benjamin sempre lembra em relação ao Kafka é a questão do fracasso. Então, a grande obra, né, o grande romance kafkiano, os grandes romances, né, a gente poderia falar também do Castelo e do América, eles são inacabados, eles são um caráter de fragmento. Né? Isso eu acho um dos pontos que eu acho importante debater. Né?
Então, assim, eu vou fazer uma coisa meio de fragmento que eu vou fazer a introdução daqui a pouco. Eu só quero dizer assim, então, eu elenquei alguns tópicos para a gente falar até chegar o gesto. Ele vai percorrer, vocês vão ver, uma espécie de baixo contínuo, né, assim, de debate. Mas eu acho que tem que falar de uma moldura, porque tem algo que está posto, que é o capítulo de abertura e o capítulo de fechamento. A frase "alguém certamente caluniou", deve ter agora, alguém certamente havia caluniado Joseph K., pois uma manhã ele foi detido sem que tivesse feito mal algum. Ele trazia o café todos os dias, é isso aí. Uma frase de início, de abertura, emblemática, dos mais conhecidos, talvez tão mais conhecido só o da Metamorfose, né? Do Gregor Samsa acorda, mas a gente daí está, não é provavelmente um romance, a gente está na ordem da novela. E o capítulo de encerramento, que é a execução. Então, eu acho que essa moldura é importante. E o que vai percorrer para debater a moldura é aquilo que o Dascarone deu nome, né, que é o narrador insciente, mas a gente vê que toda a base de leitura dele é o Adorno, né, as anotações sobre Kafka, que, por sua vez, é uma leitura num outro momento que deve muito ao Walter Benjamin, né, deve muitíssimo, que é a ideia do narrador insciente, que é a variação da distância estética que o Adorno definia, tanto nas anotações sobre Kafka como posição do narrador no romance contemporâneo, texto que, se eu não recomendei, recomendo enormemente que se leia. Eu acho que ele dá um embasamento, dá um conjunto para pensar. Das personagens, tem uma coisa do K, que é da arrogância, ingenuidade, tolice, né? Do Joseph K, que eu acho que é interessante, assim, a partir de um comentário do Steiner, que fala da dimensão de comicidade. O comentário dele é assim, que a gente não consegue compreender o processo, e por extensão também o Kafka, se não compreender a dimensão cômica, o humorista Kafka, né? E ele fala do K sempre como uma figura risível, do colarinho engomado, das poses. Assim, quando eu vou falar desse porque agora eu queria depois comentar um pouquinho mais. Quando ele abre o comerciante Bloch abre a porta, né? Ele faz uma pose e aí vai um comentário, né? Como é fácil conversar e se comportar com alguém que ele desconsidera, alguém para quem, né, ele não tem nenhum vínculo, com quem não tem nenhum vínculo, que tem uma indiferença, né? Então tem toda uma gestualidade que para o Steiner é a figura da ordem do risível. Tem os comentários do Michel Levy, que vê o Kafka pelo vínculo dele com os anarquistas, traz algo de uma espécie de... Ele é muito calcado nos comentários da Hannah Arendt, né? De que a única figura de uma dimensão mais fortemente humana no romance é o próprio K, né? Os outros são muito metidos à máquina, ou, para usar uma expressão do Brecht, à engrenagem, né? Então parece que o K tem uma espécie de algo quixotesco, de uma cruzada ingênua, ou uma espécie de reminiscência de um personagem do romance do século XIX, em que acha que o indivíduo vai conseguir superar as estruturas do mundo para se realizar, acha que a sua realização individual é possível, basta ter força, vontade para se tornar aquele careca das estátuas da liberdade fake, né? Então, com força eu vou virar uma figura ridícula, mas parece assim que tem uma coisa meio quixotesca do indivíduo do início, que ele vai conseguir superar o processo e ele vai caindo em submissão. E, ao mesmo tempo, é um efeito muito parecido com a leitura do Don Quixote, né?
Aquela figura que é risível, ao final a gente acaba chorando, triste, né? Porque ele diz muito de nós, né? De nós em termos de condição. Então, a figura do K, eu acho que traz algo que o Benjamin coloca em vários momentos, né? Coloca no narrador, coloca no texto do Kafka e coloca nas teses sobre o conceito de história, é o valor da astúcia, o valor da arrogância, da ingenuidade, da tolice, né? Assim, tem um valor isso de resistência, né? Que não está só nos ajudantes, como diz o Benjamin, mas também tem algo talvez tenha algo no próprio K. Isso é uma hipótese de leitura, né? Então não é nada confirmado. E o quinto ponto, que esse é o que mais me instiga, que é uma tensão entre fábula e romance. Isso a gente vai começar hoje, por isso que eu até interrompi um pouco a preparação e fui ler os outros textos que vêm pela sequência, né? Os textos do Médico Rural, e tem 2 fragmentos que são do tempo, né, do processo, ou diante da lei, o que eu quero comentar, claro, esse é incontornável comentário, e um sonho, né? E tem depois 2 que são contos longos, né, que eu acho que é uma outra ordem, que é o Artista da Fome e a Josefina Cantora, e pensar um pouco mais a dimensão, né, de arte, de expressão que tem lá. Por que eu estou dizendo isso? É que tem a questão da parábola, que o Benjamin coloca, uma parábola cuja doutrina se perdeu, uma transmissão de sabedoria cujo né, forma se manteve, mas cujo sentido a doutrina não existe mais, não tem chave de leitura. O Adorno desdobra muito isso, né, para vários aspectos. Tem uma dimensão da parábola, devo pesquisar um pouco, né, e não está falando da parábola propriamente cristã, né, do Novo Testamento, está falando das narrativas da tradição judaica, né? Então, assim, quando ele conversa com Scholem, isso fica mais nítido. Só fazer um parênteses, né? Eu percorri toda a correspondência, toda não, né? Aquele Ctrl F, né, do Procura, quando aparecia na correspondência do Benjamin Kafka, né? Eu acho que foi o Rafael, que hoje não está agora, não está. E depois eu conferia na edição do livro, né? Porque tem algumas coisas assim de que a transcrição estava boa. E é muito legal de ver que o diálogo principal do Benjamin sobre Kafka é o Scholem, com ele que dialoga. E o Kraft aparece alguma outra vez, né? E que é curiosíssimo, interessantíssimo, né? E é citado no próprio ensaio do Benjamin. E aí aparece um comentário assim: bem que tu me disse, né, que quando eu falasse do ensaio sobre o Kafka para o Brecht, ele não ia gostar, né? Então, bem que eu avisei, faz assim, né? Eu te avisei, né? Para que faz assim do. E é interessante, por que eu estou dizendo isso? Porque, além daquela carta de 1938 ser altamente reveladora, né, aí né, da elipse que o Benjamin trabalha, que é de pensar o Kafka como uma marcação da modernidade mesmo, e aí tem a questão da própria cidade moderna, a gente tem vários traços ligados aqui, a mercadoria, a alienação, etc., o Estado burocrático, mas tem toda a tradição, né, e o núcleo da tradição e da forma de transmissão da tradição. E ele está discutindo isso com nada mais nada menos que o Scholem, né, que é um especialista em cabala, que é um estudioso, provavelmente. Então, é muito interessante porque não pela coisa mais da amizade, mas porque isso acho que ecoa e percorre a obra do Benjamin. Então, essa tensão é uma tensão que para mim é constitutiva por várias razões, assim, né? Então, se pegar da forma de transmissão da tradição da parábola, que se perde, e aí vem a doença da tradição, e a gente tem o romance enquanto prosa moderna. Mas eu vou pegar um exemplo que vai ser nosso ponto, um dos pontos de debate, que é o Diante da Lei, né? Que o caso é muito legal. Só o Diante da Lei tem uma biblioteca de textos sobre ele, assim, de artigos. Assim, né? A gente, eu acho, passaria o semestre inteiro lendo só os artigos que foram escritos sobre o comentário sobre Diante da Lei, é interminável.
Se a gente ainda fosse agregar todos os textos que foram escritos sobre o processo, a gente passaria pelo menos 2 anos discutindo só os comentários sobre o processo. Então, necessariamente a gente faz o recorte, tem que fazer o recorte. Mas eu quero trazer só a questão diante da lei. São 2 leituras. Uma coisa é ler quanto um texto autônomo, isolado, e outra coisa é ler como uma fala daquele sacerdote na igreja que sobe ao púlpito e grita: Joseph K. O cara se vira assim, sou eu. O cara vai visitar uma igreja como monumento turístico para mostrar para um italiano que está em visita à cidade, e que o italiano não vai, um dia chuvoso, cinzento, e ele é interpelado por um padre, por um sacerdote, para dizer, o sacerdote que depois se apresenta como sacerdote do tribunal, para dizer para ele, aí chama ele pelo nome. Então, o que é acaso, é a marnação, mas enfim. E ali, contar essa história, e a história é suscitada porque supostamente o Caio estaria enganado em relação ao tribunal. E aí ele vai contar o diante da lei. E não só contar, como vai sugerir interpretações possíveis. Então, é longa a questão. Assim, porque o que eu quero trazer com isso? É que uma coisa é pensar o isolamento da parábola, e aí como sua forma de transmissão, quer dizer, eu tenho uma narrativa que vai traduzir na sua exemplaridade um aspecto da doutrina, uma relação, né, do indivíduo com Deus, do indivíduo dentro de uma concepção de religião, etc. E do outro lado, a gente tem o romance, em que toda a situação de inserção, em que as falas das personagens elas são socialmente mediadas. O lugar que o personagem ocupa, que é o sacerdote, o membro de um tribunal falando dessa autoridade para um acusado, que ele diz que não tem saída, muda o sentido do texto. Porque daí eu tenho um processo de enunciação mais evidente, né? E aí tem o uso da autoridade para impor um tipo de leitura. E o que percorre, que é o último item mesmo, é que é a questão dos gestos, mas, e aí eu vou voltar ao princípio, eu já vou usar do princípio, que é a marcação cênica, né? Assim, tem vários momentos, assim, né? E todos esses aspectos, eles vão estar dialogando com isso. Então, eu vou fazer mais na ordem do comentário mesmo, né? Assim, tem 3 trechos, 3 tigres tristes, 3 trechos tristes, né? Não tinha 3 trechos. Agora que eu tinha escrito, mas a hora que a gente vai dizer o trava-língua, trava mesmo. 3 trechos tristes trazidos nessa tramontana, enfim, mas enfim, eu não sei mais nenhuma palavra com nesta trática nessa trevo, enfim. Mas quais são os trechos? O primeiro está no o capítulo de abertura, e esse capítulo de abertura ele é muito marcante, né? Então a gente pode, eu não, eu acho que todo mundo tem um livro, eu não vou ficar projetando, então eu fui marcando alguns trechos. Tem algo que percorre o capítulo 1, que é uma espécie de contraponto até o seu final, né? Quando né, ele está com a senhorita Birsen, não, perdão, até a metade, até quando ele sai de casa para ir ao banco, e ele está na rua né, e ele encontra assim, certamente ali assim, né? Eu peguei bem pequenininho um pedacinho, só para não é isso que a gente vai comentar, só quero só referir que isso percorre, isso poderia ser colocado, né? No primeiro momento, um pouco embaraçado, um fato de agora se mostrar o campo inteiro, perdão. Coliche apontou para a entrada do prédio da frente da qual surgiu o homem alto de cavanhaque russo, que no primeiro momento, um pouco embaraçado com o fato de agora se mostrar de corpo inteiro, recuou até a parede e se coçou nela. Certamente os velhos ainda estavam na escada. Cássio irritou com Coliche por ter chamado a atenção sobre o homem que já tinha visto pessoalmente antes até mesmo
havia esperado. Não olhe para lá, etc. Quem é esse homem? Ele é o que está junto. Toda a cena, as janelas são abertas. E do outro lado tem uma janela indiscreta com dois velhos que vão acompanhando todos os episódios. O K detido, né? Assim, está no primeiro parágrafo. Depois a conversa com os guardas, a conversa com o inspetor. E tem uns velhos, daqui a pouco aparece o outro, esse homem ruivo, daqui a pouco ele põe a mão dos caras quando ele confronta com o olhar para se tranquilizar. Então eles assistem. A cena do K é um espetáculo para eles, né? Então tem essa ideia de um olhar diferente que está sempre lançado ali. E se saber observado, isso é um dos pontos que percorre o livro, que assim, do capítulo da amiga da senhorita Birks, a senhora monta, no final ele está abrindo a porta do quarto e ele é pego em flagrante. E ele fica constrangidíssimo, porque o capitão e a senhora Montag viram que ele estava xeretando onde ele não devia estar xeretando. Então, essa questão do serviço e estar se mostrando para o outro são coisas que percorrem o capítulo aqui. E é um contraponto importante, né? Essa questão da encenação. Mas o trecho que eu quero pegar, eu vou, né, pular aqui, certamente, havia colineado, é famoso, é mais para o final do capítulo. E que tem, e justamente pelo que nos interessa aqui, né? Porque, assim, tem uma coisa no comportamento do K, né, que é interessante. Ele primeiro não quer falar para a senhorita Birks, eu só queria conversar com ela para mostrar do quarto, e a gente vai vendo que os interesses vão se desdobrando. Né? E ela pergunta para ele assim, como foi então? Perguntou. Horrível, disse K. Mas nesse momento não pensava nisso, estava completamente cativado pela visão da senhorita Birks, né? Que apoiava o rosto numa das mãos, o cotovelo pousado sobre a almofada do divã, enquanto na outra mão alisava lentamente os quadris. Né? Não sei se era esse trecho, um dos trechos que o Ivan falava de erotismo, né? Mas tem as várias insinuações eróticas. E eu queria só chamar a atenção. Ele está sempre fazendo uma espécie de marcação cênica para localizar as personagens, dizer qual é o lugar que elas ocupam na sala, qual o gesto que elas estão fazendo, às vezes até qual a roupa, qual é a vestimenta que estão usando, se é adequado ou não para a situação social, e como é que interagem com o outro. Né? Então, ela está olhando. É muito vago, disse ela. O que é muito vago? Perguntou o Kai, em seguida se lembrou. Devo lhe mostrar como foi? E assim, a gente está lendo, daqui a pouco ele leva ao pé da letra. É literal, ele vai mostrar como foi. E ele pega aquela mesinha que havia deslocado o inspetor, ele também desloca, ele também se coloca na posição. E eu vou pular um trecho e diz assim, K colocou a mesinha no meio do quarto, sentando-se atrás dela. E aí precisa ter em mente, começa ele a falar, que a distribuição, ter em mente a distribuição certa das pessoas. É muito interessante. Eu sou um inspetor. Na mala, lá na mala, estão sentados dois guardas. Perto das fotos são os três jovens. Do trinco da janela pende, o que só menciono de passagem, uma blusa branca. E então começa. Ah, sim, esquecendo de mim. A pessoa mais importante. Ou seja, eu está em pé diante da mesinha. O inspetor sentado aqui muito confortavelmente, as pernas cruzadas, o braço pendente sobre o espaldar da cadeira, um grosseirão sem igual. E então realmente começa. O inspetor chama como se tivesse me acordado. Ele grita mesmo, infelizmente. Se eu quiser fazê-la compreender, tenho também de gritar. Gente, é o pé da letra. Ele não precisa, não adianta só narrar, tem que encenar o papel. Aliás, é só o meu nome que ele grita. A senhorita Birks escutava rindo, pôs o indicador na boca para pedir K de gritar, mas era tarde demais. K estava muito dentro do papel e gritava devagar. Joseph K. Eu não vou gritar, né? Joseph K. Então, isso é uma simulação de grito, né? Aliás, não tão alto como tinha ameaçado, ainda bem, mas de um modo tal que o chamado, depois de subitamente emitido, parecia espalhar aos poucos pelo quarto. Aí o capitão, o sobrinho, né, da locadora, vai bater vai dar uma batida, eles vão ficar constrangidos, aí muda
vai dar o desfecho da cena, ele beijando, atacando ela, né, de certo modo. Aí tem toda uma situação meio constrangedora entre os dois. Mas, enfim, eu estou trazendo esse trecho pela seguinte razão. A gente tem várias razões, né? A primeira é essa importância, né, que tem a encenação dentro do próprio romance. Isso o Benjamin já dizia lá no ensaio, ele traz a noção dramática, cênica, para a própria narração. Isso é assim, se de fato, e eu acho que o Benjamin tem, digamos assim, sobradas razões, né, para comentar, né, de que tem um código gestual, e ele diz que o teatro é o lugar das experiências, dessas experiências para onde o código gestual está. A gente encontra o próprio personagem encenando dentro do romance aquela que é a cena primeira de todas, que é interrogado pelo inspetor, ele tentando, faltou ele interrompeu por causa do grito, né? E aí tem uma espécie de entrada no papel do outro no grito, e aí esse grito, né, é que interrompe. Mas assim, ele tentou estender a mão para comentar, o outro com as mãos estranhando. Ele tentou encerrar, não conseguiu. Então, assim, tem esse é um dos pontos-chave. O outro é que isso aqui é muito revelador do ponto de vista do romance e daquilo que, né, e aí eu só vou fazer um comentário mais rápido, eu não vou focar tanto nisso, que é do narrador insciente do qual falava o Modesto Caroni, que ele dá um nome, isso tem vários estudos de estruturalismo, né, da posição do narrador, ele sabe tudo, né, dos personagens, ele sabe mais, ele é um personagem que sabe igual, ele sabe menos, aí por aí vai. Ele é insciente, ele quer dizer, não é onisciente, é insciente, ele tem um conhecimento insuficiente do que está acontecendo. Assim, é uma categoria super interessante e que pega um aspecto que fica muito evidente lendo o ensaio do Adorno, né? Quando a gente lê o texto do Adorno, a gente diz, puxa, mas então era óbvio, que é o da variação da distância estética, né? E lembra que quando Adorno comenta na posição do narrador do romance contemporâneo, ele, ao falar, por exemplo, do Flaubert, ele diz, olha, pensem no teatro, no palco do século XIX, em que tem uma distância fixa e se cria uma ilusão de realidade. Então, a distância entre, né, o narrador e a cena ela é fixa, ela é estável. O que acontece? Ele vai dizer que, com o Proust, o mundo ele é absorvido pela interioridade. O que vai acontecer no Kafka? A gente tem uma objetividade tal, que é jogado, e ele vai usar muitas vezes expressões de violência, principalmente aí no ensaio específico sobre o Kafka, né, para mostrar a violência, a força. Como quem diz, a gente não pode ficar numa atitude contemplativa perante o que está sendo mostrado. O grande exemplo que o Adorno dá, e é nas anotações sobre o Kafka, é aquele episódio que tem da repetição do mesmo, que é a cena de espancamento. É um capítulo especial, O Espancador, né? Em que ele está no banco, ele escuta uns gemidos, ele abre a porta, né? É uma porta de uma despensa, né? De coisas, e papéis, outras coisas de escritório. E tem lá um homem vestido de couro preto, se não me engano. Agora me fugiu, acho que é isso. Que tem, lembra muito... né? Mas é que memória, a gente vai batendo pino. Eu vou botar a culpa na pandemia, a pandemia, tudo. E aí tá espancando, e são os dois guardas que prenderam ele no início. E eles vão se ter essa frase tirada. Assim, o gesto já falou tudo. Tu tá fazendo exercício gestual. Enfim, e ele não consegue, sai. No outro dia, a cena é igual. E aí ele bate a porta e sai correndo como aquilo é insuportável de ser acompanhado. E o Adorno ele pega justamente esse exemplo para mostrar, para nos mostrar exatamente de que é tão impactante, esse mundo representado ele fica tão próximo que a gente não consegue mais ter uma atitude contemplativa passiva.
A gente não pode ficar nessa posição. Obviamente, a gente pode ficar indiferente, pode não compreender. Claro que tem um lado de figuração nisso, mas o que ele está colocando é que a força que dá é que está como que violentamente atacando o leitor, entre aspas. Né? Por que eu estou trazendo isso? É que essa cena inicial que eu estava lendo do Kafka, perdão, do K, mostra, se a gente relê o capítulo e vê a cena em que o escritor está interrogando ele, a gente vai encontrar exatamente os mesmos elementos. Esse narrador, ele é insciente porque ele cola-se ao ponto de vista do K. Ele mostra aquilo que o K vê, ele compreende aquilo que o K vê, ele vai mostrar. Numa cena dramática, como se a gente estivesse acompanhando não mais com a distância épica, aquela que o Brecht tanto comenta que eu vejo de longe e consigo organizar o conjunto, mas eu estou lendo numa proximidade tal que aquele mundo que eu vejo me é estranho, eu não compreendo. Né? Então, aquela experiência do estranhamento, da alienação, está posta no primeiro momento. Então, assim, o momento inicial do primeiro capítulo, em que o próprio personagem encena o que viveu para mostrar, não basta relatar, ele acaba revelando um dos mecanismos do próprio romance. Uns procedimentos. Né? Tem vários momentos assim que a gente poderia destacar. Né? Estou destacando que isso aqui está na abertura. Só antes de prosseguir, eu já vou aproveitar e falar da moldura, que é do capítulo 1, porque normalmente assim, tem muito do narrador, duas grandes admirações, pelo menos, que o Kafka tinha em relação ao 19, uma é do Flaubert e a outra é do Dostoiévski. Né? Então, volta e meia a gente encontra um comentário vinculado aos irmãos Karamazov, do Grande Inquisidor, etc., o diálogo, né, do Alexei e do Ivan, por aí. Eu não vou dizer. E o outro é o Flaubert também, desse narrador distanciado, que lá o narrador, é muito legal a expressão que o Adorno usa, que a subjetividade se impõe pela capacidade de deixar a história objetivamente fluir como tal. Né? Então, a subjetividade do narrador é tão forte na linguagem que ele consegue trazer e mostrar para o leitor um mundo que se organiza e flui na sua frente. É muito legal, assim, porque é justamente o que a gente não tem aqui. A gente tem um mecanismo de um narrador que parece que se exime, raros momentos ele se coloca, raríssimos, né? E é só que ele aí se gruda tanto no personagem que a gente não consegue compreender o que está se passando ali. Nessa moldura, o que a gente tem? A gente tem aquela tensão entre parábola e romance, né? O romance que vem do século XIX é um romance que tem sempre uma feição de ordem, não vou dizer sempre, muitas vezes tem uma feição de ordem biográfica. Muitas vezes, um tanto delas, né, isso daí é o objeto do Ismael de estudo, ele tem uma feição de romance de formação, inclusive. Então, assim, a gente vai entrar o K aqui, aí o Balzac para tudo e conta lá pelas Santas a história do K. Porque antes da Revolução, no antigo Império, o K ele era filho de um nobre, caiu, e aí os pais morreram, ele foi criado pelo tio, conviveu muito com a sua prima, mais jovem, de quem ele era o irmão mais velho, quase uma figura. Ele não conta nada. A gente tem uma história, a história do K começa no momento da denúncia. Antes ele não existia, praticamente. E ela vai acabar quando se resolve. A gente não sabe por que ele foi acusado, a gente não conhece nada do processo, a gente não sabe qual é a lei que serviu de base, o tribunal, nada. Mas a gente sabe de uma coisa, ele é morto no final pelos seus algozes, com uma faca, quase uma faca de açougueiro, uma coisa grotesca, com uma facada no coração. Assim, né? Tudo dobradinho, e vem uma coisa assim de açougueiro, né? Que é grotesca, uma imagem grotesca ao final. E, então a gente tem algo que o que define essa trajetória desse romance, e insisto, o que tinha de definido, o resto é fragmento, mas assim, abertura e fechamento. Então é muito emblemático porque isso dá um caráter para o todo do romance de uma parábola, ou narrativas dessa ordem, né? Parábola, fábula, as narrativas do Haggadah, né? As narrativas rabínicas, né? Dos rabinos, de autoridade, transmissão. Que né, eu vi que eu tenho que estudar bem mais isso.
gosto muito dessa narrativa, agora eu vou atrás. Mas a moldura está posta. Um lado, outro lado está posta. Então, assim, ele traz a forma do romance e, ao mesmo tempo, ele marca algo que não é próprio do romance, que é algo de uma narrativa mais tradicional, da ordem da tradição, do seu formato, né? Inclusive na composição dos personagens. Eu sei que, claro, teria que desenvolver isso bem mais, mas essa tensão entre... que eu acho que se entranha a cada momento entre forma, né, da tradição e forma moderna, aquilo que o Benjamin coloca como a moldura está entranhado no miúdo da forma do romance, na composição do conjunto, inclusive na dimensão de fragmento, do inacabamento, da impossibilidade de concluir um romance dessa ordem, né? Eu acho que é muito sintomático Kafka não conseguir concluir um romance que exige aquilo que o Benjamin fala no texto sobre o narrador, que exige uma espécie de encerramento ao final. A gente não tem encerramento. A gente tem dos romances mais malucos, perdão, dos mais interessantes, mas também é maluco, né? O romance acaba, mas ele não se encerra. A gente lê a última página, mas ele não se encerra. Não só tem o apêndice, né, que o Ivan já destacou, e que daí a gente fica pensando, mas onde é que entra o capítulo? Eu fiquei horas viajando onde é que colocava aqueles pedaços, mas ele se encerra, mas a gente não sabe nada, a gente não consegue concluir a trajetória do personagem. A gente sabe que ele passou de uma espécie de ingenuidade, desconhecimento, certa arrogância até a acomodação final, mas de resto pouco sabemos, né? Então, por isso, a coisa da moldura que eu queria comentar, o narrador, a moldura, já trouxe para cá para falar nessa abertura. E aí tem dois momentos que eu queria trazer para vocês, que deixa eu ver se eu botei na ordem correta aqui, só vou pedir um segundo. Tá certo. O primeiro, que vem do capítulo 7º, que é o advogado, o industrial e o pintor. Essa do pintor, lá, a sessão final, né, tem ele se decidindo, o capítulo 7º, a se desligar do advogado, aí ele recompõe, né, de memória, ele vai lembrando os encontros com o advogado, que se sentia humilhado, etc. O advogado que nunca faz, né, o primeiro texto a ser apresentado no tribunal, ele vai ficando insatisfeito. Aí vem uma cena de trabalho, não consegue trabalhar, né? Ele tem as disputas internas, o diretor adjunto. E aí vem o industrial que ele atendeu mal, atendido, e que dá para ele uma carta de recomendação para visitar o pintor, que é a retomada do texto italiano, da ideia da pintura italiana, né? Assim, enfim, daria para desenvolver por aí. Mas é um pintor de retratos de juízes do tribunal. Depois a gente vem a saber que ele é membro do tribunal e poderia ajudar o Kafka. O Kafka, de novo, eu falei. O K, eu tenho falado, já é a terceira, quarta vez que eu já falo, em vez de falar K, eu falo Kafka. Então, peço desculpas. E o K, né, que tá lá. Tem toda a questão da inocência, os 3 tipos de ajuda que ele pode dar, né, que é a absolução total, a falsa absolução e, né, o processo arrastado, qual que ele queria ajudar, enfim, sabe, depois nada disso vai acontecer. Mas aí o que eu quero pegar? Tem um momento e que o cara pergunta, né? Bom, enfim, só lembrando, tem as meninas, tem N coisas. Assim, um romance que eu disse para vocês, a gente não vai acabar a fala, vou apontar algumas. Tem esse capítulo em especial, ele é um capítulo assim, impressionante pela possibilidade de desdobramentos, né? Que tem. Mas aí volto nessa questão da encenação, né? E Jéssica, que está colocando como horizonte para hoje, e a insciência que é do narrador que se grudou, mas é a insciência do K. E aí vejam o comentário que aparece, né? Ele é um pintor que falou da sua trajetória e vem assim: é invejável, disse K. Eu estava pensando no seu posto do banco. Então, seu cargo é inabalável? O Titorelli é pintor, porque o pai dele foi pintor, tem os segredos não da arte da pintura, mas da arte da pintura desses juízes, de acordo com a posição, se é juiz de instrução, de acordo com o nível, a categoria.
tem todo um quadro de pose que, insisto, é uma das vertentes que o romance vai trabalhando e vai trazendo, né? Aquelas imagens, o Adorno chega a comentar do tableau, né, por exemplo, né? Enfim. Então, falando de é um cargo inabalável. E aí diz o pintor, sim, inabalável, disse o pintor, erguendo orgulhosamente os ombros. Por isso, olha só, o cara que mora num cubículo abafadíssimo, que tem duas, assim, é um lugar assim periférico da cidade, miserável. Depois a gente vai descobrir que isso dá para também um dos cartórios, é um alto, enfim, tá. Sim, inabalável. Por isso também posso ousar aqui e ali ajudar um pobre homem que está com um processo. Como faz? Perguntou K, e agora vem um dos raros momentos que fica ambíguo se é algo que vem do K ou do narrador. Como se não fosse ele a quem o pintor há pouco fazia chamado de pobre homem. Mas o pintor não se deixou desviar do assunto, dizendo, no seu caso, por exemplo, vou fazer o seguinte, já que o senhor é totalmente inocente. E aí tem uma ironia nisso, porque nunca ninguém foi absolvido, né, pelo tribunal. Então, não tem nunca ninguém inocente, no caso. Mas por que eu estou colocando isso? E aí, isso é um trecho preparatório para o que vem a seguir. Por que esse capítulo, esse trecho, ele é significativo? O pintor falou que ele pode ajudar um pobre homem que está com um processo e o cara não consegue se reconhecer nisso que está falado. Ele não se vê como um pobre homem. Eu vou pegar o último trecho que eu acho que vai... Por que eu estou amarrando isso? Que é a conversa com o comerciante Glock. Né? Aí é o capítulo 8º. Né? Quando ele vai para despedir, e aí supostamente despediu, mas como capítulo inacabado, não sabemos o quanto... Opa, perdão, aqui eu acho que mexi em alguma coisa. Ué? Não está ainda. Mas, enfim. Eu estou descendo algumas anotações, eu estou pulando algumas coisas para ficar no tempo para a gente poder conversar logo a seguir. E aí veio, esse é um trecho um pouquinho mais longo, né? Quando diz assim, né? Então o senhor estava... Vocês lembram... Perdão, eu vou ter que só fazer uma mediação. No capítulo 3, quando ele volta à sala de audiência, está vazia, dado o quarto do oficial de justiça da lavadeira, ele consegue sair diretamente para os cartórios, onde ele está caminhando pelos corredores. Então, assim, no sótão de um cartório, quente, imaginando um telhado de zinco, sufocante. Faltier está caminhando por lá. E aí, quando ele vai passar por uma série de acusados, todos sentados, uma espécie de corredor, né, imaginando, todos sentadinhos um ao lado do outro, eles estão se aproximando, o oficial atrás e o K na frente. E todos se levantam para cumprimentar. E o K diz, eles se levantaram porque pensaram que eu fosse um juiz. Né? Considerando toda a situação, pensaram que fosse um juiz. E por aí vai, né? Então, e agora, conversando com um dos clientes do advogado, né? Que todas as confusões entre público e privado, está na cozinha do advogado de noite, né? Os dois conversando. Aí diz assim, então o senhor estava, o K diz, né? O senhor também trabalha pessoalmente no tribunal? Exatamente a esse respeito que eu gostaria de ficar sabendo alguma coisa. Aí diz o comerciante, só isso posso informar um pouco. No começo, bem que tentei, mas logo desisti. Estafante é demais, não oferece muito êxito. Trabalhar lá pessoalmente, realizando as gestões necessárias, provou ser, pelo menos para mim, completamente impossível. Só de ter de ficar lá sentado, esperar um grande esforço. O senhor já conhece o ar pesado que há nos cartões? Como é que sabe que eu estive lá? Eu estava precisamente na sala de espera que o senhor passou por ela. E aí, novamente, eu quero
essa questão de deslocamento de ponto de vista. Agora não é encenação, agora é um outro narrando o episódio que a gente já viu narrado pelo ponto de vista do cara. Não é casualidade, estava lá todos os dias, vou pular um trecho aqui, né? E aí, então, o senhor já sabia, disse o K. Talvez o meu comportamento na ocasião tenha lhe parecido orgulhoso. Não falaram sobre isso. Veja o que o K acha. Parece orgulhoso, parecia um juiz. Não, disse o comerciante, pelo contrário. Mas são tolices. Que tolices? Perguntou o K. Né? Por que pergunta? Indagou o irritado comerciante. O senhor parece não conhecer as pessoas lá e talvez compreenda erroneamente os fatos. Precisa considerar que nesse processo são ditas sem parar muitas coisas para as quais o entendimento já não basta. As pessoas estão simplesmente cansadas demais, distraídas de muitas coisas, e em troca se entregam à superstição. Falo dos outros, mas eu mesmo não sou nada melhor. Uma dessas superstições, por exemplo, é que muitos querem reconhecer o desfecho do processo a partir do rosto do acusado, especialmente no desenho dos lábios. Essas pessoas afirmam, pois, que a julgar pelos lábios, o senhor seria condenado com certeza dentro de pouco tempo. O que vem a ser condenado, né? Quase aquela coisa a hora da estrela, né? Que parece tudo um lodo, vem a ser condenado. Estava escrito na boca, não, nos lábios. Repito, é uma superstição ridícula e, na maior parte dos casos, totalmente refutada pelos fatos. Mas quando se vive num círculo social como aquele, é difícil se esquivar dessas opiniões. Pense só nos graves efeitos que as superstições podem produzir. O senhor dirigiu a palavra a um deles, não é? Mas ele mal pôde responder. Naturalmente, há muitos motivos para ficar perturbado naquele lugar. Mas um deles foi a visão dos seus lábios. Mais tarde, ele contou que tinha acreditado ver nos seus lábios o sinal da própria condenação. Os meus lábios? Perguntou K, puxou um espelho do bolso e se olhou nele. Não consigo perceber nada de especial dos meus lábios. E o senhor? Eu também não, disse o comerciante. Absolutamente nada. Como as pessoas são supersticiosas, né? Eles se frequentam nas opiniões, em geral não se frequentam. Vai seguindo, eu vou seguir. O que eu quero pegar aqui como referência para ver a questão da entrada e tem um princípio, né, os senhores talvez não compreendam, o senhor está enganado, o engano, que é recorrente ao longo do livro. Há sempre engano, equívoco, a questão da distorção que o Benjamin coloca como princípio de composição. Essa visão distorcida tem uma questão do olhar distorcido. Então, assim, supostamente tem objetividade lançada ali, mas pelo olhar do K, a gente fica percebendo que a gente olhou distorcidamente para aquele acontecimento. As pessoas não acharam que ele fosse um juiz. A pessoa não ficou constrangida porque ele parecia pomposo ou sério demais. Ao contrário, eles levantaram para cumprimentar não o K, mas o oficial de justiça. O homem que ele levantou para conversar com ele ficou desconcertado, em silêncio, não conseguia falar. Até o oficial de justiça disse, pode falar, assim, assim, assado. Porque eles leram nos lábios do K que ele seria condenado brevemente. E ele leu nos lábios do K que ele mesmo seria condenado. E o outro tenta dizer, não, isso é só uma superstição, não se preocupe, etc, etc. Então, tem algo que é sempre uma espécie de marcação, quase assim, exemplar nesse trecho aqui, daquilo que o Benjamin destacou, que a gente tem um código de gestos, mas esses gestos eles não têm o seu sentido evidente. Porque, assim, se eu interpretar o gesto daqueles personagens que estão sentados, se eu interpretar do modo de um capítulo, não combina nada com o que o comerciante Glock está falando. Mas se a gente... Aí eu só vou comentar, não vou citar agora. Se a gente chegar no final do capítulo e ver o comerciante Glock no comportamento que ele tem no quarto com o advogado, e aí tem, novamente, tem algo que lembra o episódio do espancador, que está o K sentado numa poltroninha como voyeur, fruindo a humilhação do rapazinho, perdão,
comerciante não é rapaz, né? Mas que se humilha ali perante o outro. E aí, sim. Mas, assim, então daria para desdobrar. Então, assim, qual é a confiabilidade que a gente tem do sentido desse... E passa a mão no cobertor, e fica passando a mão no cobertor, Antônio. Do cobertor. Tu pronunciou como se o O fosse um U. Não sei por quê. Não entendi, velho. Sim, isso eu não encontrei. Mas deve ter, não me lembro. A gente vai ampliar os comentários críticos na semana que vem, né? Então eu não vou trazer assim, mas tem mais assim, mas toda a dimensão sádica do vínculo, né, é muito forte, né? Assim, é uma coisa da perversão, né, que percorre o livro também e que tem que desenvolver. Eu não reli, eu li há muito tempo, tem aquele volume que é muito legal, mas é uma leitura. Pô, eu li, eu acho, mais de 20. Mais de 20 anos. Ai, que medo. Mais de 20 anos. Que é aquele do Jorge Bataille, que é Literatura e o Mal. Né? Então, quero voltar, né? Até a semana que vem. Eu tenho que achar onde é que está meu exemplar. Eu não sei onde ele está. Mas eu me lembro que ele parte do Baudelaire e o ponto... Eu tô que nem o Kafka. Só me lembro o início e o final. Me lembro que ele parte do Baudelaire e ele acaba com o Kafka. E aí não me lembro mais dos outros capítulos que tem no meio, né? Não me lembro quem era a Analisa. Mas eu queria voltar porque tem algo assim dessa dimensão que é interessante de se ver, né? O que eu queria trazer muito era aqui nesse momento, isso era para ser só abertura, né? Que a gente acaba tendo nesse momento, né? Uma espécie de demonstração muito evidente de que essa gestualidade ela não tem um sentido dado, definido. E esse é um dos pontos que eu acho mais interessantes, né? Assim, porque a gente acaba sendo desafiado o tempo inteiro quanto a isso. Eu quero avançar um comentário, isso depois alguém me ajuda a lembrar, eu tenho que botar isso. É um texto que está em inglês, né? Eu peço desculpas, eu não achei outra versão. Eu tive que pedir ajuda para conseguir baixá-lo, porque estava aquela coisa dos periódicos, era um capítulo. No fim, consegui baixar e realmente valia a pena. Eu acho que eu tinha, se não me engano, eu já tinha comentado isso no outro encontro, mas não desenvolvi. Que é um texto que eu acho que é muito esclarecedor, que é Lúcia Ruprecht, que é Gesture, né?